Olá, agentes. Aqui é o Eliatan. Desculpa a demora de postar vídeo, mas é que o meu editor estava dando problema, e eu tive que esperar ele atualizar novamente para resolver. Mas agora que o canal voltou, nós vamos continuar a saga sobre os SCPs do código de Cataclismo. No vídeo de hoje, eu vou falar de uma SCP bem especial. Então hoje eu lhes trago a SCP-239. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Eu também convido vocês a entrarem no Discord do canal. Mas então é isso. Bora pro vídeo. SCP-239. Nome do objeto: a filha da bruxa. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: SCP-239 deve ser mantido dentro de uma cela de um quarto mobiliado com uma cama, uma máquina de eletrocardiograma, e um quarto deve ser preenchido com pentobarbital misturado com ser recarregado diariamente. Sob nenhuma circunstância, SCP-239 deve ser removido de sua área de contenção a qualquer momento. As paredes da cela são revestidas de liga telekill chumbo. Somente funcionários de classe 2 são permitidos fazer qualquer contato com SCP-239 a qualquer momento. Todo funcionário que guardar a área de contenção de SCP-239 deve se equipar com capacete telekill. O nome próprio do sujeito é Sigur Stefansdottir. Sob absolutamente nenhuma condição o sujeito deve ser despertado. Qualquer pessoa encontrada tentando despertar o sujeito será executada imediatamente. Descrição: SCP-239 aparenta ser uma menina de 8 anos de idade, 1 metro de altura e 20 kg de peso. SCP-239 tem cabelos loiros na altura dos ombros. Após uma inspeção mais próxima, os olhos do sujeito brilham em um tom cinza esverdeado. O sujeito parece emitir uma forma de radiação previamente desconhecida, que foi nomeada. Estas ondas são inofensivas em baixas concentrações, mas em concentrações elevadas podem quebrar a matéria em nível subatômico. SCP-239 aparentemente tem a capacidade de fazer qualquer vontade que expressar. Simplificando, o sujeito pode fazer tudo o que ela realmente quer fazer em um nível psicológico basal, enquanto ela é consciente. Felizmente, ela só parece ser capaz de afetar a si mesma e seus arredores imediatos e, portanto, se ela pode vê-lo, ela pode mudá-lo. Não seria o curso de ação mais prudente, no entanto, tentar testar o quão poderosa ela pode ser. Ela aparentou ser capaz de criar e afetar a matéria viva. Por exemplo, quando um funcionário de classe D acidentalmente causou-lhe dano, ela simplesmente desejou que desaparecesse. Felizmente, quando o sujeito foi feito para se sentir culpado pelo que tinha feito, ela desejou-lhe de volta. O instinto de autopreservação de SCP-239 faz com que seja praticamente invencível enquanto está consciente. A pele do sujeito não pode ser perfurada por qualquer coisa com exceção de SCP-148. Como um método de controlar a capacidade do sujeito, foi propriamente informada de que é uma bruxa. Isto, além de melhorar sua moral, faz com que ela acredite que seja incapaz de usar suas habilidades fora de uma lista de feitiços pré-aprovados dada ao sujeito pela Fundação SCP. Com esperança, isto pode evitar toda e qualquer tentativa de fuga. No entanto, o sujeito deve ser mantido sob calma em todos os momentos para evitar qualquer desejo subconsciente de dano para si ou para terceiros. Origem: SCP-239 veio à atenção da Fundação logo após seu nascimento em cerca de 3 horas após o nascimento do sujeito. O hospital foi destruído por uma explosão inexplicada. A imprensa foi informada de que era devido a um vazamento de gás. Equipes SCP foram enviadas rapidamente para inspecionar o local por qualquer sinal de anormalidade. A única pessoa viva que foram capazes de localizar foi SCP-239. Durante os próximos 8 anos, o sujeito foi criado sob os cuidados SCP. A partir de
O sujeito deve ser mantido em coma induzido até novo aviso. Esta decisão foi tomada por SCP-239 é permanentemente contido no sítio 17. Nota do doutor. Quem foi o imbecil que pensou que seria uma boa ideia contar a ela sobre Papai Noel e, em seguida, dizer-lhe que era apenas uma história? Agora temos outro SCP em potencial para lidar, mas não podemos pegá-lo porque ele é mágico. Relatório do Dr. Aldo Clef. Minha análise da situação levou-me à conclusão de que SCP-239 é um risco inaceitável de contenção e segurança. Apesar de várias propostas terem sido feitas para usar o seu poder para conter outros SCPs, o exemplo de SCP-953 e outros devem servir como lembrete eficaz sobre os riscos de superestimar a capacidade da Fundação em controlar os SCPs com poderes que alteram a realidade. Por isso, gostaria de fazer a seguinte proposta. Um instrumento perfurante será construído a partir do SCP-148, capaz de penetrar a pele impenetrável do SCP-239. Esta ferramenta será utilizada para matar o SCP-239, enquanto ela estiver dormindo, e seus poderes serão neutralizados. Por causa do grande perigo de SCP-239 despertar e resistir à terminação, é minha recomendação que o operativo selecionado também carregue o SCP-668. Tudo isso a fim de minimizar as complicações. Um dos perigos deste procedimento é a possibilidade de que o SCP-239 vá despertar e identifique o operativo como um amigo ou boa pessoa, mudando assim a realidade para que for mais útil. É por esta razão que eu gostaria de oferecer-me para realizar o procedimento pessoalmente. A revisão do meu arquivo pessoal deve indicar que os meus devem mostrar que eu sou mais capaz para realizar esta operação, mesmo depois de uma mudança drástica de realidade desta natureza.